Thalita, na sua opinião, qual que é o impacto de Cristo na vida de um casal? Eu não sei se você já viveu sem Cristo na sua vida casada e depois se converteu. Qual é o impacto, não só de acreditar em Jesus Cristo, muita gente acredita, mas deixar a transformação de fato tomar conta do relacionamento. Qual que é a diferença que você sentiu ou você acredita que as pessoas passam quando conhecem de fato o que Jesus Cristo quer na vida de um casal? Então, não são todos, mas a grande maioria, ela não tem esse conhecimento que quando você tem uma pessoa, você está vivendo uma vida ali com Cristo, um casamento direcionado por Deus. A Bíblia fala que o homem, ele tem que amar a mulher assim como Cristo amou a igreja. Então, ele foi capaz de morrer pela igreja. Então, o marido hoje, ele tem que ter essa disponibilidade de morrer. Meu marido tem que morrer por mim. Senão, não é um casamento. Não é um casamento. Não é um casamento. Se o marido não está disposto a morrer pela esposa, e morrer não é literalmente, né? Literalmente, em todos os Se ele não tiver um amor suficiente para se jogar na frente de uma bala pela mulher, tem que repensar o casamento. Isso é uma das coisas. Eu acredito que por impulso e emoção, acho que muitos faria isso, né? Claro. Se jogar na frente de um carro e tal. Mas o mais difícil, eu acredito que é o homem deixar de ser quem ele era para viver um relacionamento. Nossa, você falou tudo. Nossa, os costumes, o que ele aprendeu, o que é um relacionamento, porque eu falo pro meu esposo, o que você aprendeu, o que é um relacionamento de verdade, quem foi a sua referência como casamento para você, então a gente tem que quebrar, quando a gente casa, a gente não tem que trazer costumes de lá, a gente tem que trazer o que os costumes da Bíblia, aquilo que Cristo ensina pra gente. Vou falar uma coisa para você, Thalita, você falou algo aí, que foi o divisor de água na minha vida. Divisor de água. Minha mulher, ela passou... Eu falo isso porque eu dou testemunho na igreja sobre o meu relacionamento com a minha esposa antes de conhecer a Cristo e depois que eu conheci a Cristo. Antes de eu conhecer a Jesus Cristo, eu era um pagodeiro, não que isso é ruim, mas eu era um pagodeiro que traía minha mulher demais. Eu tinha umas 10 mulheres na rua e já morando junto, já com meu filho, né, pequeno. Sim. Eu era muito... Eu cansei de dar esse testemunho na igreja, por isso que não é vergonha nenhuma eu falar isso. E minha mulher, ela começou a ir para a igreja, né? E eu ia pro pagode, né? Eu ia pra vida, tocava, arrumava a mulherada na rua e chegava de madrugada em casa, todo cheio de batom, um monte de coisa, não tava nem aí pra ela. E teve um dia que toda vez que eu saía, que eu demorava pra chegar em casa, eu morava em cima da casa dos meus pais, num lugarzinho que era menor do que isso, dividido em 5 cômodos. Era menor que esse estúdio mesmo. E eu cheguei de madrugada, em casa, umas 3, 4 horas, ela estava numa salinha que eu tinha no sofá, de joelho, orando por mim. Quando eu cheguei meio mamado, eu peguei ela pelos braços, eu nunca tinha relado nela. Esse dia eu fiquei com raiva, peguei ela, joguei no sofá assim com força, pontei o dedo na cara dela e falei, eu largo de você, mas eu não largo do pagode. Aquilo foi a gota d'água para Deus, não foi para mim. Eu não levantei mais depois daquele dia na cama. Eu fiquei 3 dias deitado, com febre. Não descobri o que eu tinha. Levaram eu aqui na clínica do Dr. Jorge Absan. Fiquei 14 dias internado. Fez uma bateria de exame. Não descobri o que eu tinha. Quando eu estava para morrer, pegaram e me transferiram para o Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Lá eu fiquei... quase 40 dias internado, fiquei em coma, 10 dias. Meu Deus. E nesse período que eu fiquei em coma, eu nunca contei isso no podcast, eu vou contar hoje. Privilégio, que honra. Eu vou contar hoje. Pode deixar aberto, Rafael. Vou contar hoje. Sentindo o coração de contar. Nesses 10 dias eu não tinha nada, não tinha empresa, não tinha quase o que comer dentro de casa. E esses 10 dias que eu fiquei em coma, minha mulher estava grávida do Mateus, do segundo ali, de 7 meses do Mateus, que está ali. E ela muito crente, orando. E aí eles iam me visitar, eu desacordado. E aí os médicos chegaram e falaram assim para minha família, vocês oram ou rezam, se vocês são católicos, porque pelo jeito o Jair não passa dessa noite. Aí minha mãe veio desesperada para Ferraz, meu pai, minha mulher grávida. Minha mãe o Benê, cabeleireiro que tem aqui, até me conta que nesse dia minha mãe entrou desesperada para dentro do salão dele,
descabelada, gritando que eu ia morrer, que o médico tinha falado que eu ia morrer, tal, tal. E minha mulher foi pra minha casa, né? E a mulher foi fazer a mesma coisa que ela fazia quando eu ia pro pagode, orar. E nesses 10 dias, que pra mim é como se fosse horas, eu tive uma coisa muito forte na minha vida. Eu tive um homem que andou junto comigo, um anjo comigo. Eu ia pra igreja, assim, em Puri, quando eu era mais novo, as pessoas falavam assim de arrebatamento. Ah, eu fui arrebatada pro céu, pro inferno. Eu não acreditava, eu dava tipo meio risada, eu não acreditava nisso. E esse homem, esse ser andou comigo, esse anjo andou comigo. E ele falou assim, ó, eu vou mostrar umas coisas pra você. Você crê nisso que eu tô falando pra você? Ou você crê? Tô perguntando, fazendo uma pergunta. Você crê que eu tô falando pra você? Com certeza. Então, eu nunca falei isso no podcast. Eu vou falar. Vou edificar a fé de muita gente. Aí, ele falou assim, eu vou te mostrar algumas coisas. Nesse primeiro lugar que eu tô te levando, quando você não aguentar mais, você toca em mim que eu saio daqui. Eu não entendi. Na hora que eu falei assim, eu já estava nesse lugar de tormento. Era um lugar que tinha... Eu me lembro como fosse hoje, muito claro. Um homem nu, virado de ponta cabeça, um ser de costa para mim, chicoteando ele, enquanto um monte de gente assim, ó, gritava, mas gritava. Aquilo era tão agoniante que eu toquei na pessoa, que eu falei, a hora que você acontecer isso, você toca em mim, que a gente sai. Quando eu toquei, eu já não estava mais ali, eu já estava, como a Bíblia diz, num portal gigante, e tinha 2 anjos gigantes, um do lado do outro, com um cântaro, aquela trombeta na mão. Na hora que nós chegamos e tocou a trombeta, nós entramos. E é o que está na Bíblia. Casas de ouro. Eu não acreditava nessas coisas. Eu só estou te contando porque eu vi com esses olhos. E aí, voltando à minha mulher. Quando eu estava ali, naquele lugar, minha mulher foi para casa porque o médico tinha falado que eu ia morrer. Quando ela foi para o quarto orar, meu filho era novo. Até quando ele era mais pequeno, ele não fala mais isso hoje, mas ele cansou de falar assim. A mãe ficou umas 2 horas orando naquele dia e tal. E ela de joelho, Ricardo, orando na beira da cama, porque o médico tinha falado que eu ia morrer. E ela orando. Nós fizemos esse testemunho dela, tá no YouTube. Tá, mais de 50 mil pessoas já viram. No dia que foi para gravar o testemunho dela, nós tivemos que colocar um tripé na frente dela para ela narrar o que aconteceu com ela no quarto. Olha o que aconteceu. Ela estava orando por mim, daqui a pouco ela sentiu uma mão nas costas dela. E ela achou que era o Rafael. Quando ela orou por lá, tinha um homem atrás dela dentro do meu quarto. E não é uma voz no ouvido. A pessoa se materializou para ela dentro do quarto. Pegou ela, levantou e falou, mulher, não chora. O que está acontecendo é forte. Toda vez que eu conto isso, eu choro. O que está acontecendo na vida de vocês não é para a morte, é para a restauração do casamento de vocês. Forte. E aí o que acontece? Ela desceu a escada feliz, foi contar para minha mãe, porque minha mãe morava embaixo. Dona Maria, o Jair não vai morrer. Ela falou, como que não vai morrer, nós acabamos de vir no médico. E aí, naquela mesma noite, na madrugada, para amanhecer, tocou o telefone na casa da minha mãe. E aí ela achou que era para avisar que eu tinha morrido. Aí os médicos falaram, Dona Maria e tal. Inexplicavelmente, seu filho começou a se recuperar. Tá voltando. Amanhã cedo nós vamos tirar ele do coma, porque eu estava no coma induzido. E eu acordei do coma, comecei a falar isso para todo mundo, a pessoa achando que eu estava delirando, porque quando você fica, delirou, você estava vendo coisa. Até hoje, muita gente acha que eu tinha visto coisa, mas eu sei o que eu vi. Com certeza. E foi isso que fez eu mudar de vida. Quando eu saí do hospital, eu tinha emagrecido 30 quilos. Só o ratinho, fiquei só o corinho do rato. Minha mulher, quando assim, o diabo ajuda você a fazer, mas não ajuda a esconder, né? Verdade. Quando eu estava no hospital, minha mulher descobriu todas as minhas palhaçadas. Mas em nenhum momento ela falou para mim que eu estava ali debilitado, esperando. Ela nem transpareceu que ela tinha descoberto todas as minhas palhaçadas. Telefone de mulher, mensagens, mulher desesperada ligando. Por que você não liga mais? Aquela conversa toda. E aí, ela fez eu passar um... Não sei se foi susto, até hoje eu não entendo se ela fez eu passar um susto daquele. Quase que eu morro dentro de casa. Aí nós sentamos, lembro que fosse hoje. Meu quarto era pequenininho. Eu sentei na cama com ela, tinha acabado de chegar do hospital. Só o pozinho, sentei na cama, ela sentou comigo. Ela falou pra mim assim, eu cuidei de você até aqui, fiz tudo que uma mulher faria, mas a partir de agora eu tô indo embora. Eu falei, como assim indo embora?
falou assim, eu descobri todas as coisas que você fez, cuidei de você até aqui, mas eu não quero mais essa vida para mim. Eu me recordo que aquele dia eu chorei, eu nunca tinha chorado para ela. Eu chorei para ela pedindo que ela me desse mais uma chance. Mais uma chance. Ela já tinha me dado milhares de chances. Quantas vezes ela ia nos pagodes me buscar e eu estava, sabe? Eu não gosto nem de lembrar. E eu falei para ela assim, me dá mais uma chance que eu vou mostrar para você que eu mudei, porque o que eu vi foi muito forte. E graças a Deus ela me deu essa chance. Fui para a igreja, parei, né, com as práticas que eu fazia. Eu me recordo que nós somos numa igreja. Olha o milagre. Depois de você abrir mão, vem o milagre. Com certeza. O sacrifício. Eu abri mão. Os caras falavam, não, você está debilitado, do pessoal do pagode, né, que eu tocava. E eu era o vocalista. Olha só, fiquei 20 anos quase tocando, minha música não tocava em rádio. Quando eu fui pro hospital, a música começou a tocar na Transcontinental, que era a maior roda de pagode. Eu cantando. Nossa. E era meu sonho de vida. Olha como que o diabo é astuto. Era meu sonho de vida fazer uma música minha tocar na Transcontinental. E eu, quando eu saí do hospital, os caras falaram, a música tá tocando na rádio. Tipo assim, não sai. Eu falei, não, eu sei o que eu vi, eu sei o que eu passei, não quero saber disso. Pode arrumar outro vocalista. E eu me recordo, Thalita, que o dia que eu fui para a igreja, a primeira igrejinha que eu fui, que eu tava sedento para ir para a igreja. Sabe quando você tá querendo ir para a igreja? Acabou, no meio do culto, a pastora chegou e falou, vem cá, os casal. Deus está falando que vai dar um presente para vocês. E ela falou, Deus vai dar uma casa para vocês. Eu morava em cima da casa dos meus pais, eu não tinha um centavo no bolso. Tinha nada, o dinheiro que eu tinha guardado, minha mulher ficou nos meses que eu fiquei internado para poder pagar as contas. Ainda teve que pegar emprestado com as irmãs dela para eu pra continuar comendo em casa. Porque eu não tinha mais dinheiro e a irmã dela, a família, minha família também, ajudou muito quando eu estava internado para pôr meus filhos comer. Eu não tinha condições. E aí a pastora falou assim, ó, Deus vai dar uma casa para vocês. E eu tinha certeza que ia dar, porque eu sei o que eu tinha visto. Vai vendo. Fui para casa, o que eu fiz? Desenhei o jeito que eu queria a casa. Esse desenho, eu até falo para minha mulher, onde que tá esse desenho? Que eu não consigo encontrar, que era no computadorzinho que eu fiz, que eu gosto de desenhar. Aí eu desenhei, Thalita, uma garagem para 3 carros, uma sala, uma cozinha no meio, um banheiro no meio da cozinha e no final eu desenhei uma lavanderia. No segundo andar, o meu quarto com suíte, uma varanda, o quarto dos meus 2 filhos, naquela época, que é o Matheus e o Rafael, que mora comigo, e um banheiro no meio, e o outro quarto dos os 2 filhos meus que não moram comigo, que é no meu primeiro relacionamento, que é o Henrique e o Lucas. Que quando eles for passear em casa no final de semana, ou dormir, tem o quartinho deles. No final, eu fiz uma área de jogos. E no terceiro andar, minha churrasqueira, porque o papai tem que ter a churrasqueira. Eu mostrei esse desenho pra minha mulher, me falou, nossa, essa casa, foi essa casa que a gente vai morar. Se você for na minha casa hoje, é o desenho. Eu acredito. E não demorou um ano para que Deus cumprisse a promessa. Me deu condições, eu construí minha casa. E Deus, de lá para cá, é só vitória. Por quê? Renúncia. Eu acredito que... Isso. Eu só estou vindo hoje porque... eu sou o mesmo homem... Vai um recado para os homens. Eu sou o mesmo homem de sempre, que sempre gostou das mesmas coisas. Eu gosto ainda das mesmas coisas que eu gostava quando eu era do mundo. Mas hoje eu sei que as coisas que eu gostava do mundo, eu consigo tê-la com a minha esposa. Simplesmente. Com certeza. Não passa besteira na vida a renúncia todo mês. O homem que fala que não passa besteira na cabeça está sendo mentiroso para si mesmo. Nem é homem, né? Está sendo mentiroso para si mesmo. Eu continuo sendo o mesmo homem, só que assim, todas as vezes que passa alguma coisa na minha mente em relação a isso, eu lembro do que Deus fez na minha vida e o que Ele fez para poder eu chegar onde eu cheguei. Então, assim, já tentaram me acabar comigo um monte de vezes, mas assim, a minha vida é alicerçada por Deus. Como eu não vim falar de mim, sim de você, eu quis contar esse testemunho aqui, porque eu sei que pode edificar a vida de algumas pessoas. Edificou a minha também. Edificou também? Com certeza. Que bom. Acredito que até do meu esposo que tá ali. Ah, é? É. Gera temor, né? Gera temor, né? Gera temor, é temor, a gente tem medo. Temor é ter medo. Eu tenho medo da mão de Deus, de verdade. Eu amo a Deus, mas eu tenho mais medo do que certeza. Isso. Porque eu sei o que Ele fez para poder eu entender que a família é a base.
E eu não pensava do jeito que eu penso hoje. É por isso que não precisava, né, passar por isso, mas não precisava, né? Porque o casamento é algo sagrado, né? Isso. Mas é isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Ah, pessoal, que lindo, estão gostando aqui. Então, se você gostou do meu testemunho, é a primeira vez que em podcast, gente, eu dou esse testemunho, sentindo o coração, viu?